Bom dia, tudo bom? Vamos estudar a lição da Escola Sabatina. Chegamos aqui na terça-feira, 22 de julho, e o tema do nosso estudo hoje é as 3 primeiras pragas. Aqui não vamos ler todo o texto, né? Que o texto aqui vai do verso 14 do capítulo 7 até o verso 19 do capítulo 8. E vem trazendo ali as 3 primeiras pragas que Deus envia ao Egito para que Faraó pudesse amolecer, né, o coração, para que pudesse deixar o povo sair ali do Egito. Porém, a gente sabe que isso não aconteceu e várias outras pragas caíram ali no Egito, né? Então, as primeiras pragas, a primeira que vem falando aqui do verso 14 do capítulo 7 até o verso 25, vem falando das águas que se transformaram em sangue, né? Ao Moisés tocar ali o bordão no rio Nilo, as águas se tornaram em sangue. A segunda praga foram o aparecimento das rãs. Surgiram ali depois dos rios várias rãs que afetaram todo o povo do Egito e tal, e estavam em todas as coisas. Inclusive fala aqui que foram nas amassadeiras, nos fogões, nos fornos, né? Então ficou infestado de rã ali, a terra do Egito. E a terceira praga foi o surgimento dos piolhos, né? Minha câmera está descendo, deixa eu consertar aqui. Pronto, melhorou um pouco. Bom, como eu dizia, as 2 primeiras pragas, que foram as pragas do sangue, né? Essa palavra sangue, o termo pode se referir à cor ou pode se referir à substância, ao sangue próprio, né? É bem provável que tenha sido o sangue próprio devido aos demais acontecimentos que vinham acontecendo, como a morte dos animais e tal. É como se fosse, em português, a cor laranja. A cor laranja se refere a uma cor e também se refere a uma substância, e várias outras cores também, que se refere além da cor, mas se refere a uma outra coisa, né? Então, o primeiro foi as águas se tornarem sangue, e algumas pessoas tentam explicar cientificamente o acontecimento disso, e que pode ter acontecido de forma gradativa, mas a palavra de Deus não dá margem para isso, e diz que foi uma coisa repentina, e não apenas o rio Nilo se tornou em sangue, mas as fontes das águas, os lagos, as nascentes, tudo se tornou em sangue, né? Muito bem. E a segunda praga, o aparecimento ali das rãs. Essas 2 primeiras pragas elas foram imitadas pelos magos egípcios. E até aquele momento ali, através das ciências ocultas, né, que diz aqui por meio da palavra de Deus, os magos egípcios conseguiam reproduzir, ainda que algo inferior, como no caso das serpentes, onde a serpente do bordão de Moisés engoliu as 2 serpentes ali dos magos, ainda que inferior, mas ainda assim eles conseguiam imitar alguma coisa em relação àquilo. Mas o terceiro, que foi o surgimento dos piolhos, eles não conseguiram imitar. Inclusive, no fim ali do relato, no verso 19, diz assim: então disseram os magos a Faraó: isto é o dedo de Deus. Porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Interessante que esse reconhecimento aí não era reconhecendo ou mudando o coração em favor de Deus, mas apenas um entendimento de que aquela praga ali era de fato vindo de um poder divino, tá? Reconhecendo que o Deus de Moisés e de Arão
de fato tinha poder, né? E aqui tem um comentário interessante, porque essas pragas, elas não afetavam apenas Faraó e o povo do Egito, mas afetava as divindades do Egito. Cada praga que caía afetava um deus ao qual o povo do Egito cria, né? E aqui diz assim: a primeira praga foi dirigida contra Api. Api é o nome do deus, o deus do Nilo, né? O Egito dependia das águas do rio. Onde havia água, havia vida. A água era vista como a fonte da vida. Então os egípcios criaram o deus Api e o adoravam como o provedor da vida. Então Deus estava mostrando ali para o povo egípcio de que os deuses do Egito não eram fortes como o Deus criador dos céus e da terra, né? A segunda praga veio contra a deusa Ram, de nome Heket. Essa deusa Ram foi confrontada diretamente. Em vez de vida, o Nilo produziu rãs, que os egípcios temiam e detestavam. Eles queriam se livrar desses animais. O momento exato em que a praga foi eliminada demonstrou que o poder de Deus estava também por trás desse evento. Quando as rãs apareceram, Faraó ficou muito incomodado, porque as rãs estavam em todas as coisas, e aí Faraó pede para Moisés para que ele orasse, né, rogasse ao Deus Criador ali, que pudesse tirar as rãs dele. E aí Moisés pergunta assim: você quer que eu faça isso que hora? A hora que você falar, eu vou pedir para Deus e ele vai agir. Para quê? Para que dessa forma? Para que Faraó pudesse ver que aquilo ali de fato era Deus quem estava causando, né? E aí Faraó fala assim: não, eu quero amanhã. Aí Moisés diz: tudo bem, então amanhã as rãs vão sair. E aconteceu como eles haviam combinado. E no momento combinado, Moisés pediu para Deus e Deus enviou as rãs, e as rãs voltaram apenas para o rio, né? Saíram das casas e tudo, morreram várias rãs, e as que sobraram voltaram para o rio. A terceira praga, porém, o Deus confrontado era o Deus da terra, lá do povo do Nilo. Inclusive aqui na Bíblia também vem explicando a respeito de cada Deus que foi afetado ali. E aqui também na lição diz: a terceira praga tem a descrição mais curta de todas. A palavra original em hebraico, kinim, pode se referir a animais como mosquitos, carrapatos ou piolhos. Essa praga foi direcionada contra Gebi. Aqui na lição, na minha Bíblia, no rodapé, diz Kepri, provavelmente se referindo ao mesmo Deus, né? Então ao Deus Gebi, o Deus egípcio da terra. E na Bíblia diz que do pó da terra saíram piolhos. E essa praga, os magos egípcios não conseguiram reproduzir. E não reproduziram por quê? Porque Deus fez surgir vida do pó da terra. E o inimigo de Deus não consegue fazer surgir vida. Só Deus pode gerar vida. Só Deus pode criar. Então, aqui, neste momento, Faraó ficou impossibilitado de imitar o poder de Deus. E, como eu já disse, os egípcios reconheceram ali, os magos, né? Isso é o dedo de Deus. O faraó, no entanto, ainda se recusava a ceder. Pergunta para reflexão. O coração do faraó era duro. A rejeição das orientações de Deus piorou a situação. Que lições aprendemos dessa história sobre a rejeição das orientações do Senhor? Veja, a palavra de Deus, ela revela para a gente claramente a respeito do nosso Criador, do nosso mantenedor e Salvador. Só que muitas pessoas também se recusam a aceitar, né, como sendo a orientação divina, assim como o coração do faraó, são endurecidos. Então, assim, ainda nos dias de hoje, nós sabemos dessa rejeição e desses corações endurecidos, e o que a gente pode fazer é mostrar para essas pessoas, por meio do nosso testemunho e do estudo da palavra dele,
que Deus tem tudo sob controle, que em breve também virá para acabar com o mal que existe nesse mundo, tá bom? Não foi o caso de Faraó. Faraó se entregou ao endurecimento do coração até o fim, né? E a gente vai ver isso mais para frente, tá bom? Então, que você tenha aprendido mais da palavra de Deus aqui e que nós também, a cada momento, possamos crescer espiritualmente na graça do Senhor. Vamos orar? Bondoso Deus, te agradecemos por mais um dia na presença do Senhor. Te pedimos, Pai amado, perdão pelos nossos pecados. Esteja conosco, conduza as nossas vidas, nos abençoe nesse dia e que possamos todos os dias aprender mais de Ti e procurar viver segundo a Tua vontade. Oramos em nome de Jesus. Amém. Então é isso. Tenha um bom dia e em breve voltaremos com mais estudos, tá bom? Se você gostou, curta aí, comente também, fica à vontade. E logo logo a gente estará de volta aí com mais vídeos e mais estudo da Palavra de Deus. Fique com Deus.